Oi, gente, boa noite. Estamos aqui com mais um Plasticast. Estamos aqui super empolgados que hoje tem um convidado especialíssimo, meu amigo César Romão. Mas primeiro, boa noite, doutor Nível, tudo bem? Uma boa noite, é uma honra novamente e obrigado pela participação. Boa noite, doutor Pinotti. Boa noite a todos, que alegria estar aqui com vocês. Boa noite, César Romão. Muito obrigada por estar aqui em primeiro lugar. É uma honra e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, muito hoje, que você sempre nos agracia com seu conhecimento. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Prazer, doutor Elódia. Sou seu fã. A doutora sabe disso. Recíproco. Alegria imensa estar aqui. Que bom que você está aqui. Gente, César Romão é conferencista, palestrante, escritor de livros. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que é uma pergunta que eu sou muito ruim de números, César. Mas eu sei que seus livros são lidos em vários países do mundo. Em quantos países seus livros são lidos e quais os países que você tem mais aceitação? Eles estão hoje em 51 países, países até interessantes, né? Por exemplo, Rússia tem 12 títulos, país difícil, né? Para você colocar uma literatura diferente. Eu sou o segundo brasileiro lá, o primeiro é o Paulo Coelho, que abriu essa porta, né, para a literatura brasileira lá. E o país, a Alemanha, por exemplo, tem lá o Desame com Gotti, faz muito sucesso lá, Semente de Deus aqui no Brasil. Na Rússia aconteceu uma coisa muito interessante, né? Coisa de brasileiro, né? Quando a Copa do Mundo foi na Rússia, eu comecei a receber muita fotografia e as pessoas mandavam foto para mim de livros e falavam assim: Romão, olha, esse cara dessa fotografia é muito parecido com você, né? Olha só, não, mas o nome do cara é estranho. É César Pomal. Mas olha que impressionante. Você tem um sósia aqui na Rússia, né? Eles mudaram o seu nome? Na Rússia é César Pomal. É que muda, né? Na Rússia muda. Os outros países não, mas na Rússia mudou, porque eles não têm o R, né? E aí eu dizia que era eu, eles não acreditavam. Falaram, não, sou eu, é meu livro, eu tenho livro. Como você tem livro na Rússia? E olha que interessante, muita gente dizia assim, mas eu nunca li nada seu no Brasil. Agora eu vou ler. E quando acabou a Copa do Mundo, às vezes eu chegava em final de palestra, tinha um monte de gente com um livro em russo, que trouxe da Rússia, né, para autografar. Olha. E depois do Brasil, o país que eu tenho assim mais afinidade, talvez seja o país que o Brasil também tem mais afinidade, que é a Itália. Então na Itália eu tenho 14 livros, todos fazem muito sucesso lá. Inclusive o Il Seme di Dio, né, foi lido pelo Papa, o Papa Francisco me fez uma homenagem maravilhosa. Está lá no meu site, quem quiser conhecer. Isso me deixou muito orgulhoso, porque foi o primeiro livro que não é relacionado à igreja que começou a ser comercializado na Livraria do Vaticano. Olha. E os outros países hispânicos todos. E o livro que o Vaticano, que você citou ali, é um livro mais voltado para o quê? É um livro espiritualista. Lá na Itália ele chama-se Il Seme di Dio, que isso. é esse aqui, a Semente de Deus. Tá. Olha só, deixa eu dar pra ver. É esse livro aqui que eu tenho autografado 2020. César Romão. Esse livro aqui é um best-seller, né? Esse foi o meu quarto livro. Porque antes desse eu escrevi 3, que foram um tremendo fracasso. O primeiro só minha mãe leu, o segundo só meu pai. O terceiro meu editor me chamou e falou, Romão, vendo a você a peso de papel esses 3.000 livros. Aí eu comprei e coloquei no meu escritório e era muito interessante, porque as pessoas, os amigos vinham em casa e falavam assim, Romão, esquece a carreira de escritor. Você é um fracasso. Você escreveu já 3 livros, só seu pai e sua mãe leram, e agora você comprou os livros, né? E coloca no seu escritório. Esquece isso, esquece essa história de escrever. Faça outra coisa. Você é um fracasso como escritor. Eu ouvi muito isso. Mas aí eu comecei a dizer assim a esses amigos que iam até minha casa e faziam essas considerações. Eu dizia, eu não sou um fracasso, eu sou um sucesso. Até hoje eu sou o único escritor em todo o mundo que tem 3.000 livros escritos em sua biblioteca,
por ele mesmo, nenhum outro tem. Né? E aí eu escrevo o 4º livro, Semente de Deus. Este livro, desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. É considerado um dos maiores fenômenos editoriais do mundo e aqui no Brasil. Frequentou as listas de mais vendidos durante anos. Foi um best-seller. Aliás, quando ele saiu da lista, essa história é muito interessante também, o meu editor ligou para a revista e falou, pô, mas por que vocês tiraram o livro se o livro está vendendo muito? Aí o editor da revista falou, o Romão está aí, tá. Então põe no Viva Voz. Aí ele disse, Romão, só tem 10 lugares, olha que coisa interessante, só tem 10 lugares na lista. Cara, você já está aí há anos, deixa alguém novo entrar aí. Né? O seu livro não vai deixar de vender porque vai sair da lista. Aí eu olhei para o meu editor e falei, pô, ele tem razão, não reclama não, deixa aí. E o livro hoje, ele ainda vende como se fosse o primeiro dia, é uma coisa impressionante. Quando eu termino palestra, as pessoas vêm com pilhas, às vezes, desse livro, aí autografa para o primo, para a tia, para o amigo. As empresas adotaram muito esse livro, ainda adotam. E esse é um resuminho da minha carreira. Eu vou te literária. falar uma coisa, eu acho que esse é um primeiro ensinamento. Eu acredito muito no poder da palavra. E você falava, meu livro, eu sou um escritor de sucesso, né? Você não tinha vendido nenhum livro falando, eu sou um escritor de sucesso. Eu sei que eu já ouvi uma história da Mona Lisa também, ter sido considerado o melhor quadro do mundo e virou. Eu acho que assim, é o poder da palavra. Quando a gente fala alguma coisa com intenção, acontece, né? Muito importante isso. O sim do seu coração é maior que o não do mundo. Isso. O mundo, ele é muito cruel no não. Né? A gente só combate o não do mundo com o sim do nosso coração. Então você tem que ter bem firme, bem forte no seu coração o seu sim. O seu prognóstico, né? Acreditar, para a sua né? vida. Acreditar. Eu sei que também aquela escritora do E o Vento Levou, o livro dela foi rejeitado acho que por 54 empresas. E aí, o dia que foi lançado, virou também um livro de muito sucesso. Eu tenho 22 cartas guardadinhas de editoras do Brasil que negaram a Semente de Deus. Mas eu vou aproveitar aqui, Romão. Por exemplo, você falou os 3 primeiros livros, você não gostou. O que aconteceu? Você mudou o jeito de escrever, o jeito de pensar? O que foi? Não, eu gostei muito de escrever os 3 primeiros livros. Eram livros de poesia. Uhum. Né? Mas o que eu descobri? Eu descobri 3 maneiras que eu não deveria mais escrever. Eu achei que eu deveria passar as minhas ideias de uma forma diferente. As ideias são as mesmas. Esses 3 livros hoje você encontra em alguns sebos. Eu cheguei a ver um deles sendo vendido a R$2.000, um exemplar, né? desse meu primeiro livro. Relíquia. Né? É uma relíquia. Esses 3 livros hoje são relíquias. Então eu só mudei a maneira, porque eu sou o mesmo escritor ainda. Então eu escrevia minhas ideias em formato de poesias. E aí na Semente de Deus eu resolvi mudar. Inclusive a Semente de Deus ele tem uma outra característica muito interessante. Ele é o único livro do mundo que tem uma recomendação de Og Mandino. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Ele leu a Semente de Deus, ficou fascinado. E aí ele disse que queria fazer uma recomendação no livro. Olha. Eu hesitei, pensei muito, né? Então, falei, não sei se eu vou deixar. E ele fez. A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo o Og Mandino. Ele ainda é o autor que mais vende livros no mundo depois da Bíblia. Ele faleceu em 95. Mas em toda a carreira dele, ele nunca recomendou um livro que não fosse a Semente de Deus. E aqui no Brasil, alguém inspirou você? Eu sempre gostei muito do Paulo Coelho. Eu sempre achei o Paulo um autor assim fora do eixo, fora da época. Ele está à frente do tempo. E o Paulo faz uma recomendação no livro também. Né? O Paulo, ele é um autor assim que o mundo não se preparou
para ouvi-lo ainda, né? Para lê-lo. Por isso, muitas críticas, por isso, muita paulada, né? Durante toda a carreira dele, polêmica. Mas isso é natural. Toda vez que as pessoas não entendem algo, e aquele algo não é o nível que ela está, é acima, as pessoas criticam. Então, se você fizer um bolo melhor do que o bolo que fulano está acostumado a fazer, o seu bolo vai ser ruim, apesar de ser bom. Mas o Paulo lidou muito bem com tudo isso. Hoje o Paulo está em 172 países. Então não adianta você querer dizer que ele não sabe escrever, como muita mídia aqui no Brasil fala, né? A gente, não sabe escrever. Como não sabe escrever? 172 países. Então tem 172 países burros, né, que consomem e onde os livros dele fazem sucesso. Mas a questão é só essa, ele escreve além do tempo. Então, a crítica vem mesmo. Eu mesmo, quando a Semente de Deus começou a fazer sucesso, as pessoas os críticos diziam, livrinho comum, né? É um absurdo, como é que um livro desse faz sucesso? Isso é natural. Uma das coisas na carreira que a gente tem que aprender a lidar é com a crítica. O nome já fala, né? Crítica. Então, já é algo para encostar você na parede. Mas eu nunca liguei muito, não. Eu me lembro, eu fiz um evento aqui no Palácio das Convenções do Anhembi. Quando acabou o evento, estava todo mundo com livro. E aí o meu editor falou, Romão, esse aqui é uma chance da gente bater um recorde de autógrafo. O que você acha? Aí chamou aí as empresas de recorde e tal, fiz aquela fila imensa, e eu detenho hoje o recorde do autor que mais autografou livro num só evento, 3.112 livros. E foi uma coisa que marcou também a carreira. Né? E eu me lembro que eu andava pela fila e dizia, se você ficar aí, eu fico lá, não se preocupa, não vai embora. Né? Fazer diferente não é fácil, precisa muita coragem para fazer diferente, né? Como agora lançar o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Muita crítica, né? Mas aí tem padre usando para homilia, né? Tem pastor usando para pregação. Por quê? Porque a Bíblia é um livro muito difícil. Né? E o que eu fiz? Eu peguei 60 ensinamentos bíblicos, escrevi de maneira contemporânea, com uma explicação muito simples. Quem lê o livro Ensinamentos Bíblicos pode, como a gente fala na gíria, né, entre aspas, né, dar uma de gostoso e esnobar a Bíblia. Dizer assim, olha, agora eu estou lendo a Bíblia, agora eu conheço a Bíblia. Por quê? Porque eu escrevi de uma maneira que a pessoa não só vai entender, como ela vai ter vontade de ensinar. E é o que está acontecendo. Olha que bacana, eles estão usando para os sermões, né? Exatamente. César, eu vou aproveitar aqui o teu conhecimento sobre a religião, sobre a Bíblia. E a Bíblia, ela cita alguma coisa referente à cirurgia? Eu vou trazer isso um pouquinho para a cirurgia plástica. O que a Bíblia fala sobre a vaidade também? Tem muita coisa. Dá até para fazer um livro, Ensinamentos Bíblicos da Cirurgia Plástica. Olha aí. Dá até para fazer. Está inspirando. Eu gostaria de ter escrito a Bíblia, mas não deu tempo. Né? Alguém escreveu primeiro. Mas a Bíblia, na realidade, ela fala sobre tudo. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Cirurgia plástica. Quer uma cirurgia plástica melhor do que você curar um leproso? Né? No Novo Testamento, né? Parábola que Jesus cura 13 leprosos e só um volta para agradecer. Sim. É uma cirurgia plástica. Né? É um milagre. É o que vocês fazem. É um milagre. A cirurgia plástica ela é um milagre. Né? E ela está na Bíblia. Isso são passagens que as pessoas mais conhecem, mas há muitas. Você tem... Eu mesmo, às vezes, eu acho até que a minha caneta, a minha máquina, o meu computador, o que eu escrevo é um bisturi na mente. Né? Porque se você escreve algo que transforma aquela mente, sim, é um bisturi, é uma cirurgia plástica na mente, no coração, na alma.
A Bíblia tem muitas passagens de curas. Eu acho que essas curas todas podem ser consideradas, né, como uma cirurgia plástica, sem sombra de dúvida. Porque ela cita muito a questão dos leprosos, a questão dos narizes, né, deformados e tal. Mas muito milagre. Você tem, por exemplo, o milagre das crianças, né, os milagres da ressurreição. Ora, quer uma cirurgia plástica melhor do que você ressuscitar? Lázaro, né? A Bíblia, a que a gente mais conhece é Lázaro, mas a Bíblia é repleta de passagens de ressurreições. Né? A ressurreição é um milagre, é uma cirurgia plástica. Né? Eu vou colocar... Sim. Como é que é a cirurgia da ressurreição? Eu vou botar a sua alma de volta no seu corpo. Eu acho que a Bíblia também fala muito sobre saúde, né, em si. Fala muito sobre alimentação, tem várias regras de alimentação, né? Durante todo o povo hebreu, o sofrimento, né, no deserto e tudo isso, eles tiveram que aprender a desistir de tudo aquilo que conheciam, né, e se alimentar do que havia pelo caminho. Que era o maná, né? Quando não havia nada, aí Moisés faz o milagre do maná. Né? Aí vem o maná rolando no deserto, que é o milagre da alimentação. Né? A Bíblia é um livro tão completo, pena que ele é tão completo, mas ele é muito complexo. Então, eu particularmente tenho minha vida dedicada à leitura da Bíblia, a estudos e tal, mas é muito difícil você encontrar alguém assim. É muito difícil até as pessoas vão lá, fazem a primeira comunhão, né? Ou tem lá na sua religião, o pastor fala, o padre fala, mas é muito difícil você pegar esse livro e decifrar esse livro. Eu fiz isso agora para facilitar a aproximação das pessoas, né, com relação aos ensinamentos bíblicos. Eu estava aqui, estava aqui apreciando, né, toda essa questão do conhecimento, pensando desde a questão do início, né, dos livros, da poesia. Eu gosto muito de poesia. Eu acho que sempre poesia você vê aquela questão que ela vai te impactando, né, de uma maneira leve, suave, que vai trazendo. A prosa é uma coisa muito direta, mas ela tem esses entremeios também de quem lê e da paixão de quem coloca as palavras ali, que persiste por gerações. A minha pergunta mais é assim, o que você vê, desculpa falar você, mas eu digo assim, o que claro. assim, que vê com uma questão do cerne de quem começa a ler os seus livros? Porque muitas vezes hoje eu vejo assim as críticas que tem, porque é difícil você pegar e mergulhar em você mesmo, né? E ali você começa a ver uma parte inicial de si mesmo. Colocado, claro, com maneiras gerais e que dá uma quebra. Que eu acho que o livro quer sempre trazer isso. Então, hoje em dia, eu pergunto assim, para quem está começando assim, a leitura, o que tem que se preparar nessa leitura? Porque é um impacto, né? Muitas vezes a gente fica muito distante disso, né? E ficar imaginando a questão a gente vê isso com os pacientes, da questão da sensibilidade, da questão da religiosidade também, de como a pessoa se sente, é uma coisa importante, tanto no nosso procedimento, mas no dia a dia, né? Nós fomos, quando crianças, nós fomos esfolados e trucidados com relação à leitura. Por quê? Sim. Porque ninguém nos induziu a ler algo que a gente gostasse. Então você estava lá no primário, terminando o primário, aí dão um trabalho para você e diziam assim, resuma o livro Vidas Secas. Né? Porra, você tinha o quê? 10 anos. Como é que você ia resumir um livro chamado Vidas Secas? Então nós fomos castigados durante por isso que o brasileiro lê pouco. Nós fomos castigados durante a nossa infância, na nossa melhor parte da vida, onde nós poderíamos ter contato com livros que gostássemos, né? Nós somos obrigados a ler obras que nunca entendemos. Então, quando se falava em leitura na sua juventude, meu Deus, lê não, pelo amor de Deus, né? Eu já li essas coisas, não quero saber mais. Eu fui forçado a entender um livro que até hoje eu não entendi e tive que resumir ainda. O que eu recomendo hoje às pessoas, aos professores? Fala, Romão, lê o best-seller que está na lista de mais vendido? Lê o best-seller que está na lista do New York Times? Não. Leia o que você gosta.
Ora, eu gosto de livros sobre vinho. Leia livros sobre vinho. Não há essa necessidade de você ficar up to date com o que está na lista, primeiro lugar, segundo lugar. Eu vejo muito. Olha, eu li o livro que está em primeiro lugar na New York Times. Você leu, Romão? Parece aquelas pessoas que foram para Nova York e depois todo mundo que ele encontra, ele fala, olha, Steve, você já foi em Nova York, né? Nossa, isso é um horror. Em festa então, né, doutora Elói? Até com sotaque. Eu até levanto da mesa. A Thaís fala, não, eu não aguento mais esse tipo de coisa, né? E livro é a mesma coisa, né? O cara nunca lê um livro na vida, aí ele leu uma página de um, né? Aí ele fica esnobando. Você leu aquele livro e tal. Eu penso assim, e eu falo isso nas universidades, nas faculdades, aos jovens, falo, tem livro que você vai ter que ler para passar de ano. Não é isso, doutora? Você vai ter que ler para passar de ano. Isso é uma coisa. Agora, a leitura em si, como uma atividade cultural, leia o que você gosta. Só isso. Entra numa livraria, descubra o que você gosta. E aí você vai lá e decifra aquele tema, decifra aquele autor. Quem fez isso muito bem foi a questão da série do Harry Potter, né? Por que tanto sucesso? Porque faltava alguma coisa para aquela idade de adolescente. Não tinha. Não tinha uma história nova, não tinha um conto. Olha aí o que aconteceu. As crianças amavam, né? Ainda hoje. Esperavam chegar o livro. Eu lembro que eu amava ficção científica. Nossa, eu passava horas lendo ficção científica. Você fica viajando, né? Você está lendo, você está viajando, tem outro mundo, tem outro planeta, tá vendo uma nova tecnologia, um novo futuro. E a gente vê hoje em dia que o que eles escreviam ainda não aconteceu, né? Muita coisa já aconteceu. Então, muita. Se você pegar os visionários. Os livros e os filmes do Star Trek, é impressionante. Mais de 90% do que estavam lá nos livros e nos filmes, hoje nós vivemos, inclusive o telefone celular. Então a gente vê que assim, eles soltavam a imaginação e tudo que eles visualizavam é o que a gente está vivendo e ainda tem coisas que ainda não aconteceram. Por exemplo, teletransporte, carro voar já tem, né? Então, assim, tem muita coisa que ainda vai acontecer do que eles imaginavam há muito tempo, né? Teletransporte não falta muito. O acelerador de moléculas já conseguiu trocar de lugar uma caneta e um copo. Sim. Já é alguma coisa, né? Não, e até porque o conhecimento científico total da humanidade está dobrando a cada 6 meses. Ou seja, o avanço está sendo muito exponencial. E a gente não está preparado ainda para chegar nisso, né? Então. Você sabe que o computador vai ter o mesmo conhecimento que todos os cérebros do mundo em 2045. É muito próximo. Eu vejo isso como uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma coisa perigosa. Por exemplo, a gente fala muito hoje de inteligência artificial. Então, o que pouca gente sabe é que por trás da inteligência artificial existe uma legião de pessoas e jovens em trabalho análogo praticamente, escravo mesmo, ganhando centes de dólar nas suas casas, principalmente na Índia, né? Alimentando essa inteligência artificial, que ela não é tão artificial, né? Você precisa colocar essa informação lá. Eu acho que essas coisas todas, elas vêm para nos auxiliar, mas não podem nos escravizar. Você não pode ficar dependente. Nós estamos criando uma dependência da tecnologia e essa dependência está criando o que eu chamo de obsolescência programada. Sim. A gente está ficando obsoleto. Então, você vai fazer uma continha num restaurante, R$100, 10% de desconto, as pessoas têm dificuldade. Né? Você vai no supermercado, você paga em dinheiro, é impressionante. Se ela não digitar lá o valor e a maquininha fazer a conta, mesmo que seja um troco de R$1. Então, isso a gente não tem que tomar cuidado, não pode deixar acontecer. Está acontecendo. A gente ter essa obsolescência programada, porque nós somos seres humanos, nós somos muito mais emoção, tato, né, convivência, do que propriamente toda essa tecnologia artificial aí. É que a tecnologia nos deixa cômodos, né? Você pode ver o ChatGPT, tem criança fazendo trabalho de escola e tudo, então agora você tem que estar... Os professores estão atentos às perguntas que eles fazem, como é que as crianças estão respondendo e tudo, porque está ficando tudo muito fácil, né? Mais vale o que se aprende do que o que se ensina.
Eu falo muito para professores, eu digo para eles, o que nós fazemos? Eu falei, olha, você tem que fazer o que os professores faziam comigo e deviam fazer com você, né? Chama a criança e pega o trabalho dela e passa o trabalho aí, me fala. Fala sobre o que assim? você escreveu. Né? Tá certo. Me fala o que você colocou, que você quais são aprendeu? suas ideias, né? O que você aprendeu com o boa, trabalho. É necessário, porque a tecnologia está solta aí, né? O site GPT é um exemplo disso. E não tem volta. Não. Então nós é que temos que montar atitudes, né, que possam, não digo frear, né, mas tirar melhor proveito disso. A criança pode até fazer o trabalho lá, não tem problema, só que ela vai ter que apresentar. Hoje eu vejo assim, tenho um filho de 13 anos e um de 6. E sempre que a gente sai, uma coisa obrigatória a gente sempre passa na livraria, né? A gente estava muito triste que está fechando, agora reabriu, né, aqui é a cultura. Fechou uns dias e agora abriu de novo. Mas é um fenômeno mundial, né? Essa diminuição das livrarias, por talvez uma parte online também. Mas eu vejo muito preocupado assim, porque no colégio eles realmente têm livros que eles leem, estavam lendo Alienista agora, até estava conversando sobre o Alienista com ele. Que é uma dificuldade, às vezes, você conversar com os filhos ou até com os colegas sobre um livro que leu e ficar discutindo sobre o assunto, né? Mas a gente discute sobre séries. A gente fala muito sobre a série que viu a última vez. Sim. E a questão do TikTok, da questão do Instagram, das mídias sociais, o tempo que se passa, que a gente tenta limitar lá. Eu pego, vejo quanto que ele ficou, e se ele não passar do limite, já perde as benesses, né? Já não joga videogame no outro dia. Mas eu vejo que cada vez mais isso fica uma coisa mais cômoda. E aí a questão do livro, nos horários vagos, parece que é uma obrigação, como eu estava falando, né? Então a gente sempre fala assim, vai escolher um livro que você goste. Ele vai, busca o que ele gosta. Estava lendo agora, esses dias, sobre as questões também de física, de buracos negros. Porque é uma coisa que interessa para ele. A gente comprava e ele gosta disso, né? Mas eu vejo como é mais difícil agora nessa questão das gerações mais novas. Eu não sei se é só as gerações mais novas, se já existia também essa dificuldade de você começar a discutir sobre livros que leu, sobre discussões mais, digamos, não mais profundas do que você apenas ficar vendo qual que é a última trend do momento, E eu vejo que é uma necessidade que a gente tem. E a minha preocupação é qual a sua visão sobre esse momento da juventude com essa questão da leitura. E o outro ponto também na relação com Deus. Porque muitas vezes fica naquilo e uns falam que acreditam, mas não pensam no que acreditam. Parece que eu digo que acredito como se fosse o meu padrão. Eu acredito em Deus. Mas não fica pensando sobre aquilo, não fica entendendo. E, como você falou, ler a Bíblia. Eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, era difícil já ler. Porque você começa a pegar uma parte, você começa a tentar interpretar o que queria dizer. Mas é um movimento que eu vejo agora de tentar redescobrir isso, né? Mas como que a gente consegue passar isso para as gerações mais novas? Olha, eu falo muito para jovem, né? Até recentemente, tem uns 15 dias mais ou menos, eu fiz uma palestra na Faculdade Edu Vale, em Avaré, que é o maior conglomerado educacional daquela região. Se você permitir, doutor Elódio, eu quero deixar aqui um agradecimento a Edu Vale, ao Cláudio Salomão, que é o fundador, porque quando acabou a minha palestra, eles me emocionaram muito, porque eles me entregaram o meu segundo honoris causa. Então a faculdade me deu um título de honoris causa ao final da palestra, aquilo me emocionou bastante. Então eu falo muito para jovem. Como é que a gente faz para falar com o jovem? Essa é a sua pergunta. Tenta falar de passado. Não interessa para ele. Nem um pouco. Não adianta você falar de presente. Também não interessa para ele. Ele está no futuro. Então, a conversa com o jovem, ela tem que vislumbrar o futuro. Ele tem que ver ali a possibilidade, a esperança. Porque a gente fala, vamos pôr a esperança no jovem. Mas a gente não entrega para eles essa esperança. A gente só fala que o jovem é a esperança, o jovem é o futuro, mas a gente não aproveita a força da juventude. Então, para aproveitar a força da juventude, você tem que prometer a esperança, entregar na esperança e mostrar um futuro. Como é que ele vai ser? É assim que você consegue que o jovem seja ouvido. E a segunda questão, a questão de Deus, eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu há 2 dias na minha casa. Eu tenho um filho, ele tem 27 anos, fez a primeira comunhão, né?
E a gente em casa sempre tenta, ele vai sempre assistir os meus eventos, sabe tudo dos meus livros e tal. Mas eu nunca consegui, né, pegar ele assim e dar aquela dose de religiosidade que eu gostaria de dar. Então, o tempo. Essa semana, 2 dias, ele chegou para mim e falou assim: pai, você me empresta uma Bíblia que eu queria aprender mais sobre o Novo Testamento? Como é que eu vou achar o Novo Testamento nesse livro desse tamanho, né? Falei, vai no escritório lá, me encontra lá. Tá bom, ele desceu no meu escritório, eu peguei uma Bíblia, entreguei para ele. Entreguei a Bíblia a ele e falei, abre a Bíblia. Aí ele abriu, a primeira página. O que é que estava escrito lá? O nome dele e uma data de 18 anos atrás. Com a letra dele. E escrito, essa é minha primeira Bíblia. Olha que interessante, ele se emocionou, ele chorou. E eu guardei a Bíblia da primeira comunhão dele. Ele não acreditou. Que bacana. O pai, é minha letra, isso aqui é minha Bíblia. Eu falei, a sua Bíblia. O senhor guardou? Eu falei, guardei. Mas por quê? Eu falei, porque eu sabia que um dia você ia me pedir. Ele falou, nossa, pai, agora que eu vou ler essa Bíblia, agora que eu vou pegar o Novo Testamento, vou tirar a dúvida com o senhor todo dia e tal. A questão da religiosidade cabe muito a nós sermos o exemplo para o filho. A gente cria filho pelo exemplo, não adianta. Você tem que ser o exemplo. Então, se ele te vê praticando a religiosidade, né, em algum momento ele vai fazer o mesmo, como aconteceu comigo, com meu filho há 2 dias. Eu vou aproveitar o gancho aqui, porque eu tenho uma visão do que anda acontecendo e, na minha opinião, o sistema está funcionando para nos afastar um pouco dessa questão de Deus. E como você fala muito sobre a Bíblia, eu queria saber se você tem teve que enfrentar alguma dificuldade para poder publicar até mesmo esses livros. Isso é uma coisa interessante, doutor, porque eu vou ser muito sincero. Depois que a gente faz sucesso, qualquer coisa que você fizer, todo mundo quer, principalmente as editoras, né? Então, quando você faz livros de sucesso, você pode escrever o que você quiser. Eu cheguei num ponto na carreira que eu posso escrever o que eu quiser. Tanto que escrevi. Esse livro é um livro que eu escrevi porque queria escrever, porque gosto de escrever. Eu nem sabia que ia vender tanto assim. O meu primeiro contato com a Bíblia foi na primeira comunhão na igreja São Carlos, na Vila Prudente, na Rua do Oratório, porque o padre me chamou e falou, menino, você tem voz boa, lê esse aqui. Aí eu fui ler uma passagem bíblica, foi a primeira vez que eu abri uma Bíblia. E eu voltei para casa tão feliz aquele dia, nunca mais deixei esse livro, né? Passei aquilo, fez parte da minha vida. O que acontece hoje é assim, nós não podemos sofrer de ausência de personalidade. Nós temos que cultuar a nossa personalidade, inclusive a personalidade religiosa. Porque se você não construir a sua personalidade religiosa, algum lugar de plantão aí vai te dar uma, e você vai achar que é verdade. E você vai praticar aquilo. Então, eu acho que nós temos que nos estruturar nessa questão. E sempre aprender com quem sabe. Pedir conselho de felicidade para quem é feliz. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Quando os meus filhos fizeram a primeira comunhão, então tem aquela coisa toda, né? Aquela missa, né? Todo mundo vai lá, canta e tal. Bom, nós estávamos lá numa igreja do bairro do Brooklyn. Acabou. A igreja ela tem o que a gente chama de estacionamento comunitário. O que é isso? Não tem vaga, você chega, para o carro, todo mundo sabe que acabou a missa, todo mundo vai sair, não tem o que fazer na igreja, todo mundo vai embora. Então, em 10 minutos, mais ou menos, é o tempo que você vai levar. Você entra no seu carro, espera, e aí os carros vão saindo e aí você sai.
Saí com meus filhos, entramos no carro. Fiquei horrorizado. Eu ouvi palavrões e agressões que eu nem imaginava. Aí o meu filho falou, pai, eles acabaram de rezar 1h30. Eu falei, é assim, filho, acontece. Né? Então, você vai à Bíblia e fala, nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, que falam Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. É mais ou menos isso. A questão de você aprender a religiosidade é quando você pratica. Eis a questão. Então não adianta você aprender a religiosidade para cumprir o seu papel, né, como pessoa que foi na igreja, que é amigo do pastor, é amigo do padre. Então é na prática que você tem que ver se você realmente é religioso. Hoje a pessoa sai da igreja, para num farol, né? Se o carro da frente demorar 1 minuto para sair, ela já faz aqueles sinais bíblicos, sabe quais são? Né? Então, praticar. A religiosidade, ela não vale nada só ler, aprender. Ela tem que funcionar na prática. E é bom que você falou mesmo, realmente é uma verdade. Os nossos filhos nos espelham, né? Eles vão ver o que a gente as atitudes que a gente tem. Então, realmente é uma atitude que mostra como é que você enfrenta, né, as adversidades do mundo, qual que é o seu grau de religiosidade, de companheirismo, né, de convivência com as pessoas. Às vezes uma vez um amigo falou, bom, e se eu tiver que fazer alguma coisa errada? Eu falei, faça sozinho, escondido. Se tranca no quarto, fala palavrão. E pode acontecer, mas eu falei, em relação aos filhos, eles vão crescer pelo exemplo. O exemplo é tudo. Agora eu quero mudar um pouquinho aqui. Claro. A gente está falando muito do César Romão, escritor, mas eu quero perguntar sobre o César Romão palestrante e o César Romão que ensina as pessoas as palestras. Eu fui agraciada, eu fui aluna do César Romão. Número 1. Aluna dele. Ele ensina as pessoas. Passou com 10 mais, louvor, 4 flechinhas. É fantástico, fantástico. A gente sempre aprende. Como é que está a tua vida em Tonelada, é assim, foi? A minha... Desculpa, o curso sobre... de palestrante. Perfeito. Ele ensina a dar palestras. Então, hoje eu sou uma palestrante, graças a César Romão. E das boas. A minha carreira de palestrante, ela aconteceu. Porque quando o livro começou a fazer sucesso, as pessoas me ligavam e falavam assim, Romão, você só escreve ou fala? Você não quer vir aqui falar do livro? Falei, claro. E aí eu ia falar do livro e tal. Até que um cliente falou assim, Romão, eu vou te contratar para fazer uma palestra. Olha. Falei, como é que é isso? Falou, não, você vai receber, nós vamos te contratar. Era num teatro na cidade de São Caetano. E aí eu fui lá para a minha primeira palestra profissional. Quando lá cheguei, não tinha ninguém. E aí o organizador falou, não sei o que aconteceu, acho que a gente falhou em alguma coisa. Né? E entrou uma senhora, sentou-se à primeira fila, e aí o organizador falou, olha, minha senhora, eu vou ter que lhe devolver o valor do ingresso, porque eu não sei o que aconteceu, não tem ninguém, só temos eu, a senhora e o Romão aqui. Aí ela disse assim para ele, eu não quero o valor do ingresso, eu paguei para assistir uma palestra, eu quero assistir uma palestra. Se ele for realmente uma pessoa ética, apontando para mim, eu nada a ver com o assunto, né? Ele vai fazer a palestra. Aí o organizador vai falar, Romão, deixa para lá, cara, vai embora, eu vou ver o que eu faço com essa mulher aqui e tal. Falei, não, ela está certa, não importa. Eu vou imaginar que essa plateia está cheia e vou fazer a palestra. Ele falou, não acredito. Eu falei, não, vou fazer. E foi assim que aconteceu. Eu subi no palco do Teatro de São Caetano, ali na entrada de São Caetano, do lado direito, ali um teatro até bonito. Eu fiz a palestra. Acabou a palestra, essa mulher foi embora. E fiquei eu e ele lá. Falou, tá vendo? Você fez a palestra, a mulher foi embora, nem falou nada. Ficou de louco. Porra, eu jamais faria isso. Aí passou. No dia seguinte me liga o meu editor, Alfredo Machado, da Record. Falecido Alfredo Machado, um dos maiores editores do Brasil. Ele falou assim, Romão, eu soube que você fez uma palestra em São Caetano e arrasou. Eu falei, seu Alfredo, o senhor tá louco? Não tinha ninguém, pô. Como não?
Não tinha uma mulher lá? Eu falei, tinha. Aliás, achei tão estranho aquilo, eu fazer a palestra só para ela, né? E a mulher se levantou. Então, Romão, deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher é a esposa do presidente de uma companhia automobilística lá em São Caetano. E ela ligou hoje de manhã aqui, comprou 50 mil exemplares do seu livro. Ela vai deixar um para cada funcionário, porque ele vai voltar para os Estados Unidos e ela vai entregar para os colaboradores. Vamos entregar em 5 dias. Naquela época, a Record tinha comprado uma máquina, o senhor Alfredo Machado, chamada Cameron. Você punha o rolo de papel de um lado, o livro saía empacotado do outro. Era uma coisa mágica, né? Essa máquina produzia A Semente de Deus, Og Mandino e Joseph Murphy, os 3 grandes best-sellers da Record. E olha que interessante, olha como o universo trabalha, né? Foi a minha primeira grande venda de livro. E você falou sobre o que nessa palestra? Eu fiz uma palestra chamada A Semente de Deus, que eram os ensinamentos do livro. A palestra tinha 45 minutos. Nós temos que nos entregar ao nosso caminho. O que é propósito, né? Propósito é o que significa a sua jornada. Então, naquele momento, para mim, não era importante se a plateia cheia ou não. Era a minha jornada. Sim. Eu fui levado ali por um propósito, que eu não sabia qual era. Mas era vender 50 mil livros. Então, eu cumpri a minha jornada. Mas isso porque você deu o seu melhor ali, né, naquele momento. Né? Sempre, doutor. Isso é uma coisa que eu vejo muito pouco hoje. As pessoas fazem diferença onde estão. Então, elas não querem entregar a cesta toda, né, de ouro, dependendo onde estão, dependendo para quem falam, dependendo da audiência. Não, vai ali, canta 2 músicas só, porque só tem 50 pessoas, né? E fala só 10 minutos, fala só 5 minutos, né? Vai num programa, esse programa não tem muita audiência, fala mais ou menos só, né? Na minha carreira não, eu sempre procurei fazer o meu melhor para escrever um livro que não fosse sucesso como os 3 primeiros. Eu entro no palco até hoje como o primeiro dia. Há 4 dias eu fiz uma palestra transmitida para todos os funcionários da Sabesp. Eu estava numa sala como essa, bonita, sala de transmissão da Sabesp, sozinho, lá com algumas pessoas só. Mas eu estava falando para 13 mil pessoas. Né? Então, às vezes você não está vendo ninguém na sua frente, né? Sim. Então, mas você tem que sempre fazer o seu melhor, sabe? Você que está nos ouvindo, não interessa. Não interessa se tem 1, 2, faça o seu melhor naquele momento. Com a sua família, com seus amigos. Isso faz uma diferença no mundo e para você, né, espetacular. Eu ser acho quente, que né? Nunca ser morno, né? Ser quente. eu acho que isso é um diferencial nosso. Eu estava conversando com o pessoal no hospital hoje, tudo da nossa carreira, né, nosso trabalho lá como cirurgiões plásticos. E os meninos estavam falando que o nosso diferencial, falou do nível, Pinote, é que a gente faz com muito carinho, né? Então a gente tem um público um pouco diferente. A gente aceita as pacientes que alguns médicos não aceitam e a gente procura sempre dar o melhor. Então é isso, é o carinho que a gente tem, né? E eu acho que todo cirurgião plástico tem isso também com a sua paciente. Toda pessoa tem com o seu trabalho. Quem trabalha com amor, quem trabalha querendo dar o melhor de si, sempre tem sucesso na carreira, né? É como você fez o teu livro e você tinha certeza que ia ser um sucesso, porque você deu o melhor de si, né? Quando a França entregou a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos, né, que foi colocada lá em Nova York, ela é de cobre, né? Era vermelha, mas o Zinabre deixou a estátua verde e tal. Então o escultor francês estava colocando e caprichando ali na coroa, né, na parte mais alta. E aí uma pessoa falou assim para ele: por que caprichar tanto? Ninguém vai ver.
Raramente alguém vai subir aqui. Ele falou assim, Deus está vendo. Olha só. Eu trabalho para Deus. Eu quero que Deus veja o meu trabalho. Eu acho que esse pensamento é uma coisa maravilhosa. Eu quero que Deus veja o meu trabalho. Sabe? Nós temos que entender que essa nossa missão, como a sua, doutor Elódio, né? A de vocês, doutores, é assim. Tem que ser. Eu quero que Deus veja essa cirurgia. Né? Eu quero que Deus veja esse resultado. E quando eu vi essa história, uns anos atrás, lá, eu me fascinei, eu guardei isso. Eu também brinco às vezes, eu falo, olha, Senhor, é para você essa aqui. É isso, a gente dá o nosso melhor, porque eu também acredito muito em Deus e eu sei que cada um tem a sua missão na vida, cada um tem o seu propósito. A gente tem uma obrigação de fazer o melhor que a gente pode. A gente tem inteligência, a gente tem o dom de fazer, então a gente tem que dar o melhor sempre. Sempre no que a gente faz. As minhas aulas também, me dedico aos alunos, seja ele promissor ou não. Se não for promissor, vai ficar promissor, né? Eu quero que ele seja promissor, mas depende muito também de quem recebe, né? Então, se você quer receber, se você está disposto a receber, porque muitas vezes você entrega, mas a pessoa não quer receber. Aí não tem como. Mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Eu acho que se todos nós fizéssemos assim, principalmente, uma área que eu não gosto muito de conversar, porque é muito polêmica, né? Principalmente na política brasileira, por exemplo, na área de educação, eu acho que nós estaríamos tão diferentes, tão melhores, se as pessoas dessem o seu melhor. Não o seu pior, como está acontecendo, né? O seu melhor. E a Bíblia fala isso, né? A Bíblia pede, né? Ela fala, né? Não seja morno, né? Seja quente. Isso quer dizer muito isso, né? Dá Não seu é melhor um dos grandes pra tudo. exemplos disso, né? Dá seu melhor em tudo, né? Com a família, com a esposa, com os filhos, com os parentes, com os amigos, com os pacientes, né? Com tudo. No trabalho. Mas existe um processo, né, de decadência humana que vem avalaçando aí as famílias. A gente tem que lutar contra isso. Né? A melhor maneira é ser exemplo. A própria igreja, né, sofre essa invasão pela teologia da libertação. Então, né? A igreja hoje, na realidade, ela tem um grande desafio, que é o desafio de reaver as pessoas que abandonaram a igreja. Né? A parábola do filho pródigo. Né? Então, o maior desafio da igreja hoje, católica principalmente, é a parábola do filho pródigo. Vir a volta, né, de quem foi embora. Às vezes é mais difícil isso do que você conquistar alguém novo. Mas é necessário, porque as religiões se ampliaram, tem religião até inventada hoje, né? Então, a gente vê muito isso pelo mundo, mas o ser humano continua ser humano. Nós temos 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, uma alma, um cérebro, e ainda somos o mesmo modelo, né, do início. Nós ainda somos hominídeos, né? É o mesmo modelinho, não mudou muita coisa. Né? E nós precisamos valorizar isso e não esquecer isso. Existe uma memória no universo, ela se chama Akasra. Tudo que acontece no universo em termos vibracionais fica lá, tanto de bom como de ruim. E nós invocamos isso. Isso é uma outra coisa que as pessoas precisam entender. É o que você fala de enzimas, não é? Essa das enzimas puxa, falar disso com médicos é um desafio, hein? Nós temos nós nos viciamos em emoções boas, em emoções ruins. Interessante isso, né? Então, nós temos as nossas enzimas, principalmente as enzimas MDO,
E o que é se viciar em emoção boa ou em emoção ruim? Por exemplo, viciar em emoção ruim. Você vê que tem gente que é sempre gentil, solícita, amiga, preocupada, e tem gente que não fica um dia sem sacanear alguém, né? Sem fazer alguma coisa para alguém. Aí você fala assim, mas por que você fez isso? Não, eu preciso fazer. É o vício, né, das enzimas. Sério? Elas pedem, ela fica, não é, doutor? Ela fica ali no cérebro e fala, sacaneou alguém hoje? Não, hoje não. Então vai. Às vezes a pessoa nem entende muito bem, né? Mas é aquela... A gente precisa tomar muito cuidado com as emoções que a gente se vicia. Emoção de dor, por exemplo. Tem gente que gosta de sofrimento. Sofrimento. Nossa, tem gente que gosta de sofrimento. Então, é triste, dor né? Você tenta levantar a pessoa, não consegue. Mas não tem jeito. Por quê? Porque esse sofrimento, o cérebro entende como prazer. Vocês são médicos maravilhosos, sabem disso. Então, às vezes, nós temos uma inversão aí de emoções, né? Que a gente precisa trabalhar também. Quer dizer, que emoção você está criando para você? Porque a vida, ela vai lhe dar sempre mais do mesmo. Qual é a grande pergunta? Que mesmo eu estou criando para a minha vida? Qual é o mesmo que eu estou criando para a minha vida? De sofrimento? Isso, na nossa prática, nós vemos muito isso. 2 pacientes muito parecidos, iguais, fizeram a mesma cirurgia e tem o mesmo resultado, semelhantes, vamos dizer assim. Um fica feliz, contente, muda a vida, vai para frente, está tudo bem. O outro, mesmo com resultado excelente, não está satisfeito. E aí, nossa dificuldade muitas vezes é mostrar para ela mesma, para a pessoa, que ela está ótima, que ela está bem, que aquilo é um upgrade, que ela tem que ficar feliz, porque ela não consegue se ver muitas vezes com aquele resultado que a gente vê que é maravilhoso. E aí ela vai buscando sempre uma crítica negativa para ver se aquela ideia dela está corroborada. Por exemplo, nossa, doutora, 20 pessoas falaram que eu estou bem, mas uma falou que não ficou legal na cirurgia. E aquela que disse que eu não estou legal, eu não estou conseguindo dormir, eu não consegui ficar. E o resultado está ótimo. Mas é uma dificuldade dela aceitar que ela está bem. A gente não passa por essas questões. Sim, e aí, muitas vezes, só para terminar, desculpa, demora muitas vezes para ela cair a ficha, né? Então, às vezes demora 6 meses. Agora eu estou me sentindo bem. E a gente tem que trabalhar esse lado, que não é a plástica, mas é o outro lado da plástica, né? Que é a parte emocional, psicológica e também da parte, eu falo, da religiosidade, né? A pessoa, como ela se sente. Porque muitas vezes você não fala, ela, pois é, mas estou bem mesmo, né? É difícil, às vezes tem gente que a gente tem que trabalhar mais, porque o mesmo resultado para ela não tá satisfeito, né, doutora? E tem gente que atrai, Então, eu já cancelei cirurgia porque a paciente falou, eu acho que eu vou morrer. Cancelei, eu não fiz. A gente vive muito a situação assim, paciente que tem cabeça boa, isso, energia boa, pensamentos bons, ela vai ter um pós-operatório muito melhor. Já aquela paciente que tem história negativa, algum trauma, alguma coisa, vai isso repercutir em algum momento do pós-operatório dela, né? A gente observa isso, né? Também, né? Eu já tive um caso assim super pitoresco, assim, que reflete bem o que a gente está falando. Eu tive na minha vida 30 anos de carreira, 3 casos de infecção de prótese. Uma delas, a paciente eu tinha operado, colocado as próteses, que não é tão comum infecção de prótese. Uma delas, ela tinha colocado a prótese e ela falou, olha, não sei quem, algum parente dela falou que ela ia rejeitar a prótese, que não ia dar certo. Ela ficou com aquilo na cabeça e ficou falando. E ela falava para mim, falei, mas como? Não tem como, tua prótese está perfeita. Fazia mais de uma semana, estava linda, maravilhosa e tal. Evoluiu com infecção de um lado, uma das mamas. Evoluiu de uma forma que eu tive que tirar a prótese dela. Ficou 6 meses sem a prótese, depois coloquei de novo, ficou linda e tal. Mas eu senti que isso foi psicológico, que ela falava tanto. Ela falava, não sei de quem que tinha falado, algum parente e tal. Falou tanto, e aconteceu uma coisa que não tinha como ter infecção. Estava fechadinha, sabe? Foi depois de 15 dias que apareceu essa infecção. Então, eu acho que é muito... Isso também vai à ficção científica, né? Que a gente que a gente escolhe o nosso destino. A gente tem vários destinos. Física quântica. A física quântica, a gente tem várias. O átomo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a gente escolhe, olhando para aquele lado, é o nosso destino. Então a gente tem que sempre procurar o destino melhor para a gente, o destino bom, né?
Eu sou muito... Eu acredito muito nisso. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente invoca, porque a memória do universo entrega. Tem um amigo que ele uma vez falou que ele queria fazer uma cirurgia e queria ficar uma pessoa bacana que andasse sempre nos braços de mulheres ricas. Quando ele acordou, ele era um poodle. Então, essa coisa da evocação, tem que tomar cuidado. Ela é muito perigosa. A gente precisa tomar cuidado. E a pessoa invoca mesmo. Isso aqui vai infeccionar, isso aqui não vai dar certo. E fala com certeza. É uma convicção, não é nem a certeza, é a convicção. Nós temos que, na profissão de vocês, eu acho que antes de ser cirurgiões, né, teria que ser um grande psiquiatra, né, psicólogo, terapeuta, porque as pessoas têm lesões emocionais hoje imensas. Eu vejo isso com o meu público. Agora, olha que interessante, não é só aqui. As correspondências que eu tenho de fora, os problemas são os mesmos. Impressionante. São os mesmos problemas. Essas lesões emocionais são as mesmas. Aqui, lá na Rússia, na Alemanha, na Espanha, Portugal. Um exemplo para a gente disso. Desculpa, doutora. Um exemplo. Um exemplo. Por exemplo, a pessoa escreve e fala assim: olha, eu estou me separando, mas eu amo a minha mulher, ela me ama, mas a gente não consegue mais ficar junto. Nossa, isso acontece demais. Demais. Trabalho. O meu chefe, eu não sou reconhecido. Né? Doença. Filho. As pessoas têm as mesmas convicções sobre doença. Em toda parte do mundo. Eu arriscaria uma explicação para isso. Esse nivelamento de problemas, né? Serem os mesmos problemas. Nós temos 9 tipos de personalidades. Não tem mais. Tem 9 tipos de personalidade, 9 tipos de ego. E se você conhece os 9 tipos de personalidades e os 9 tipos de egos, olha que coisa legal. Você vai se dar bem com 8 bilhões de pessoas do planeta. Mas a gente não quer pensar nisso. A gente quer pensar assim: eu sou assim, eu não vou mudar. E se ela quiser falar comigo, ela vai ter que falar comigo do meu jeito. Então, a gente, mais do que compreender, nós queremos impor. Voltando à Bíblia, né? Uma das palavras-chave da Bíblia é a palavra compaixão. O que significa compaixão? É muito simples. Eu vou até você e sinto o que você sente. A sua alegria, a sua dor, para que eu possa compreender. É empatia, né? Agora, se eu não tenho compaixão, dificilmente eu vou me dar bem com alguém. A Madre Teresa fala, né? É muito fácil você se dar bem com quem pensa igual você, né? Difícil é você ser tolerante, né? A quem pensa diferente de você. Mas olha, nós só temos 8 pessoas que pensam diferente de nós. Não é muito. 8 personalidades. E se a gente estudar essas personalidades todas, aliás, deixa a sugestão aqui aos seus telespectadores, né? Fiquei curiosa. Se você estudar essas personalidades, você vai levar uma vida tão mais agradável. Porque eu vou olhar para a doutora Heloda e vou dizer, bom, a doutora Heloda é personalidade 2. Né? Então, ela gosta de café, ela gosta de água. Neurose, psicose, essas personalidades que você fala? O estudo das personalidades ele foi feito pela Cabala. Tem mais de 5.000 anos. Né? É um estudo que é paralelo à Bíblia, inclusive. Né? O Cristo usou muito isso. Ele sabia quem eram as pessoas que ele falava. Ele sabia como as pessoas iriam reagir, porque só tem 9 tipos de reação. Hoje, eu tenho um livro chamado O Milagre do Acaso. Eu falo um pouco sobre isso nesse livro, para que as pessoas possam se aprimorar, estudar um pouquinho mais, né, sobre o Enneagrama, que é o que compõe as personalidades, que é o estudo cabalístico, que tem 5.000 anos. Porque é tão legal você saber como a pessoa é. Uma vez eu fazia
esporte. E aí eu disse assim para o meu professor, bom, quando eu terminar, eu vou poder ganhar a luta de qualquer um. Ele falou assim, mas para quê? Se você sabe que você vai ganhar, para que você vai lutar? Então, quando a gente conhece o nosso poder, você não usa, não precisa. Você sabe, você conhece aquela pessoa, você sabe por que ela está agindo daquela maneira. Isso. Você vai ter compaixão, você vai entender. Então hoje o doutor chegou aqui, chegou atrasado, chegou bravo. Por quê? Porque furou o pneu, né? Acabou a gasolina. Se você se colocar na situação, você não vai repreender a pessoa. Você vai ter compaixão, você vai dividir a dor com ele. Isso acontece. Né? Mas isso é uma coisa que as pessoas precisam se dedicar. Eu mudei muito minha vida depois disso. A gente passa a entender mais as dores, os problemas, as revoltas. Né? Eu fiquei super curiosa. Eu quero aprender. Então comecem pelo Enneagrama. Comecem pelo Enneagrama. Essas 9 personalidades. Nossa, eu fiquei super curiosa. E não tem mais. Eu quero aprender. Não tem mais. Só isso. Eu vou comprar esse teu livro. Não está relacionado, por exemplo, com as 12 camadas de personalidade. Não. São 9 tipos. 9 tipos de personalidade existenciais. Então, ego. 1, 2, 3, 4. Uma vez, eu acho que na minha vida, uma vez, eu vi um ego 15. Né? Mas isso é fora do contextual, já está no grau do hiperego, né? Aquela coisa. Né? Bom, o cara desalojou Zeus para morar no topo do Monte Olimpo. Ter compaixão é uma coisa mágica. E outra, você não sofre. Se eu te compreendo, eu não sofro. E eu não te qualifico. Eu não vou dizer, doutor Elório é ruim, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu te compreendo. Eu não te qualifico. Você entende o motivo da pessoa estar agindo daquela forma. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito também com os pacientes, né? A gente entende a dor, né? Primeira coisa é entender a dor da pessoa, por que ela quer aquela transformação e se é possível, né? Se está sendo coerente. Na profissão de vocês, doutores, é assim. Imagina só que a pessoa senta no seu consultório, né, e você consegue fazer uma análise do ego dela. Você consegue fazer previsões dos comportamentos dela. Bem bacana. Né? Pós-cirurgia, você pode fazer a previsão de que ela vai não ficar feliz. Você já pode até fazer um trabalho antes, né? Poxa, ela é uma pessoa infeliz, ela invoca a infelicidade. Então eu preciso primeiro fazer um somebody love aqui na cabeça dela, né, para ela entender. Nós evitamos muitas adversidades em relacionamentos com essa conduta. No Milagre do Acaso a gente já tem essa introdução. Tem bastante. Não dá para virar um especialista porque o livro não tem todo o conhecimento científico que eu estudei, mas ele tem já para você começar. E esse assunto você abrange no seu curso digital? Ou? Então, não, o curso digital é outro tema. É outra coisa. O curso digital chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. É um curso digital, eu fiz esse curso por uma razão. Eu peguei mais ou menos 60 horas de treinamento, né, que eu faço, transformei em 1 hora. Então, em 1 hora, o que você vai receber de informação nesse curso digital é brutal. É um curso que custava praticamente R$1.000, R$990, né? E aí eu autorizei a plataforma a tirar tudo, deixar só o valor da plataforma, porque eu quero que as pessoas façam. Aí ficou R$ 99,90. Uau! Eu não sei porque os 90, mas eles têm a explicação deles lá que eu nunca entendi. Né? Então, esse curso, em 1 hora, eu estou entregando praticamente 60 horas de conhecimento de uma forma muito didática,
as pessoas que têm feito têm se surpreendido. Falam, nossa, Romão, mas eu nunca imaginei aprender tanto em tão pouco tempo. Falei, essa é a minha missão com esse curso, é isso que eu queria. Eu quero entregar informações para vocês. Eu já estou fazendo, porque você acaba o curso e você já sai fazendo. Que bacana. Por que seja protagonista do seu futuro? Porque nós temos que imaginar o futuro, porque é lá que a gente vai viver. Amanhã já é. E se você não construir, o mundo vai te dar um. E normalmente não vai ser o que vai te fazer feliz. Você vai ganhar um futuro enlatado. Então esse curso, Seja Protagonista do Seu Futuro, ele tem essa missão. Ele é uma missão para mim. Romão, por que você liberou o valor só agora? Porque na época que ele saiu, nós estávamos num outro momento. Aí veio a pandemia e tudo isso e tal, e eu achei que eu poderia colaborar de alguma maneira, né, liberando essas informações para as pessoas. Está aí, está liberado, aproveita, faça. Eu tenho certeza que você terá uma grande transformação na sua conduta com esse curso digital, Seja Protagonista do Seu Futuro. Eu posso fazer um esclarecimento? Pode. Por incrível que pareça, as pessoas falam assim, Romão, o curso é digital e vai ser aonde? Não, é no seu computador. É no seu computador, é no seu celular, não vai ser em lugar nenhum. Ou seja, você não fica esperando o futuro, você vai criar teu futuro, né? Você vai direcionar. Bacana. Mas tem uma coisa que me pergunta, assim, por que as pessoas, apesar de ter toda a opção, de ter todo o conhecimento humano, a ponta do celular, elas ainda não se sentem felizes, essa questão da felicidade? Por que é tão difícil as pessoas se sentirem plenamente felizes? Olha, eu vou te dizer por que eu penso que as pessoas são infelizes. Por um único motivo. Porque elas sofrem pelo que não têm. Elas valorizam muito pouco o que têm. E sofrem pelo que não têm. Então, celular. Ah, mas o meu não é o último modelo. Né? Então ela sofre ali porque ela não tem o último modelo. Mas você faz tudo que você quer aí, faço. Tem coisa que eu nem usei ainda, mas ela está sofrendo por não ter o novo. E na vida é assim, você sofre, você tem lá uma esposa linda, maravilhosa, um marido lindo, maravilhoso, mas você queria que ele assistisse novela com você. Ele não assiste. Você queria que ele fosse na casa da sua mãe todo domingo almoçar, mas ele só vai uma vez por mês. Né? Mas ele está lá, ele é o seu marido. Então nós temos que aprender a valorizar tudo aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Qual é a melhor entrevista da minha carreira? É a que está ao alcance das minhas mãos. É essa aqui hoje com vocês, uma honra tremenda. É aqui, ó, é onde eu estou. As pessoas hoje estão num lugar, mas não estão. Você olha, a pessoa está num restaurante bacana, pagando às vezes um dinheirão, um prato de comida, né? E ela nem está ali. Ela acaba de comer ali, você pergunta o que ela comeu, ela não lembra. Eu pedi qualquer coisa aí, eu pedi o que estava no cardápio no dia de hoje, né? A gente precisa aprender a viver mais o nosso momento, porque é nele que a vida está acontecendo. A vida não é o que foi, o que vai ser, é o que está sendo. Esse é o seu momento. E as pessoas são infelizes porque elas estão sempre agindo igual o regador de grama. Né? O regador de grama joga água longe. O pé dele, onde ele está enfiado na grama, é seco. Não cai água. Então, se você joga a sua mente lá para frente sempre, você é infeliz no seu momento. Tem que viver o momento presente, né? Valorizar o que está acontecendo e gostar, amar o que tem. Não ficar, eu vou ser feliz se eu tiver isso, se tiver aquilo. Aí agora que você consegue ter aquele carro lá, já quer outro. Então você está sempre querendo ser feliz. Não, tem que aproveitar o carro que você tem, o que você tem agora, né? Porque a felicidade também, doutor, ela ficou muito ligada à posse. Sim. Né? A cultura ocidental criou essa coisa da posse. Então, a pessoa é feliz se tem a casa do campo, a casa da praia, a fazenda, o sítio, né? Aquela coisa toda. Se tem o sítio, precisa ter uma picape, e aí vai, né? Daí vai embora. Então, será que realmente a felicidade está naquilo que a gente tem?
Nós temos aí um exemplo recente, né, de busca de felicidade e insatisfação de algumas pessoas com uma fortuna imensurável que entram numa lata de sardinha para ser feliz. Olha que vazio que essas pessoas tinham dentro delas. Sim. Não, mas ele queria... Não, é um vazio, você precisa preencher. É a posse. Então, eu tenho tudo, mas eu preciso contar para os meus amigos que eu pus a mão no Titanic. Postar que esteve lá, né? Que eu fui. Eu preciso, aquela historinha da da pessoa que lê um livro, foi para Nova York e depois fica perturbando todo mundo com essa história. Né? Então, esse vazio, né, das pessoas, quando você vive no que você não tem, você cria um vazio dentro de você. Nada vai te dar satisfação. Quando a gente estava na pandemia, eu lembro que assim, a gente começou a vacinar, né, no início as primeiras vacinas, né, que foram profissionais de saúde, tudo isso. Aí eu lembro que por alguns motivos a gente estava ainda com quem estava trabalhando na parte da frente, né, e eu lembro que estava fazendo plantão até naquele período que estava na pandemia. E acabei não me vacinando, acabei deixando um pouco para depois. E eu fiquei com Covid. Aí peguei Covid bem naquele momento. Achei que não ia acontecer nada comigo, não tinha nenhum problema de saúde, estava tudo bem, tinha um monte de cirurgia agendada. Eu lembro que era maio, assim, estava com a agenda cheia. Falei, não vai acontecer nada. Bom, tudo bem, deu positivo, vou ficar em casa, né? Aí deu aquele febrão, tudo, aí passou. Fiquei muito bem, eu no quarto, trancado, né, esperando. Bom, agora que tem que esperar. E comecei a piorar. Então ali foi uma piora, mas foi mais ou menos pro final, aquele 10º dia, 11º piorando, e piorando, e piorando. E eu lembro que minha esposa não queria me levar no hospital, porque aquela questão, né, subconsciente, você vai pro hospital, você não volta. Sim. Só que chegou um momento que eu me lembro que eu não dormia à noite, não conseguia respirar, estava saturando 84, e eu falei para ela, não consigo mais ficar em casa, eu tenho que ir pro hospital. E ela me levou, e eu lembro que era um dia de manhã, era um sábado. E tava com as crianças ali, né? Então tava com máscara, já tava fazendo 14 dias, já não tava mais passando. E eu me lembro daquela sensação de não saber se eu ia voltar para casa e o que eu ia deixar para meus filhos naquele momento. E aí eu tendo me despedido. O pequeno não estava sabendo o que estava acontecendo, o mais velho estava chorando, que já entendia o que estava acontecendo. E o caminho de casa até o hospital, eu acho que foi um dos momentos mais impactantes da minha vida. Porque nessa parte de você estar se sentindo saindo das coisas e você não saber se você vai ou não. Então eu lembro da sensação do sol, que a mulher estava dirigindo, porque ela teve que buscar o carro, não conseguia caminhar até o carro, né? Então ela foi e trouxe o carro. Então coisas banais que a gente faz, naquele momento estava valorizando. Eu lembro da sensação do sol, eu lembro das pessoas brincando na rua, e aquela sensação, sabe, de, pô, por que tá todo mundo feliz? Eu não tô. E a sensação de chegar lá e você não saber, né, se ia ficar ou não. Graças a Deus foi tudo bem. Recuperei bem, mas até aquela questão que eu lembro que eu liguei para minha esposa e falei no 3º dia, que fiquei 3 dias em observação. Como médico, a gente sabe, né, tudo que podia acontecer. Mas você sempre tende a sempre pensar no pior. Né? E eu me lembro quando a primeira coisa que eu falei para ela foi a sensação de conseguir escovar o dente sem faltar ar. Imagina, uma coisa que nós fazemos no cotidiano, a gente nem pensa nisso. Muita gente morreu por falta do que é abundante. Oxigênio. E essas coisas a gente começa a ver que são as pequenas coisas, né? O que adiantava estar com a agenda cheia? O que adiantava estar com todas as questões? Naquele momento eu não conseguia respirar, eu não conseguia fazer nada. Então, o tempo para voltar a recuperar foi um tempo muito longo. E não tinha mais forças, e eu fui fazendo e tal. Mas eu lembro da sensação de, tipo, sabe? Tudo que eu tenho, tudo assim, naquele momento não tinha valor para nada. Mas o valor que eu dava era estar com a família, ter que, tipo, dizer que talvez não voltasse. A vida é composta e vale pelo que toca o nosso coração. Hoje de manhã, a minha nora me mandou um vídeo do meu neto. Ele tem 5 anos, o João, filho do Igor. E sempre que ele vai em casa, quando ele chega em casa, então ele vai almoçar, ou vai jantar, ou vai comer pizza, né? Eu sempre faço questão. O lavador de louça oficial da casa sou eu, né? Eu gosto. Tá, Romão, por quê? Não, eu gosto. Eu gosto da água, eu gosto da... E aí eu ponho uma cadeira do meu lado e lavo com ele. Olha, isso aqui, copo, tem que lavar primeiro o copo, porque quebra primeiro. Eu explico para ele a técnica, né? E tem sido assim. Hoje de manhã minha nora me mandou um vídeo e falou, assiste.
né? Ele lavando um monte de louça, né? E aí ela fala assim para ele: João, quem te ensinou a lavar tão organizado assim? O vovô, mamãe. Toda vez que eu vou na casa dele, ele me ensina, né? Olha que interessante. Nossa, ele tem tudo. Ele tem brinquedos maravilhosos. O lavar a louça virou algo importante para ele. Uma coisa muito simples. Né? Então, por quê? Porque toca o coração. Nós somos assim. E a gente não valoriza muito as coisas que tocam o nosso coração. Por isso, nessas horas, Deus manda esses recados assim, ele te dá meia horinha de frente para a porta de saída, para você pensar, né, de como é que você vai ser depois. Eu falo isso com propriedade, doutor, porque eu sou sobrevivente de uma doença sem cura. Né? E foi muito difícil, foram 2 anos lutando e venci. Venci. Talvez muita gente não venceu, mas muita mesmo, muita. Mas eu venci. Talvez eu tenha vencido, talvez por esse meu jeito, né? Esse meu agarrado com a vida, com as coisas do coração, com o que realmente tem valor, valorizar as pequenas coisas. Para mim, tudo é muito importante naquele momento. Tudo. Eu acho que falta isso nas pessoas. Se esse é o nosso momento, vamos vivê-lo, vamos agradecê-lo, né? Eu até brinco quando acontece um momento como esse, por exemplo, eu estou aqui comigo, sabe o que eu estou dizendo para mim mesmo? Multiplica, Senhor, multiplica, Senhor. Né? Porque são momentos agradáveis que a gente quer realmente que permaneçam. Né? É verdade. É a gratidão, né? Um dos segredos da felicidade mesmo é a gratidão. Agradecer tudo que a gente tem e contemplar, né? Contemplar a natureza. São coisas que a gente... Onde você acredita que está a falha das pessoas não serem gratas ao que tem? De não curtirem o próprio presente e tal? O ego. Houve uma reunião no inferno e o diabo queria dominar a terra. Aí ele chamou os diabinhos-chefe, né, os trainees todos lá, falou: olha, nós precisamos dominar a terra. Aí fizeram muitos planos, não deu certo. Aí apareceu um diabinho trainee que estava servindo café. Falou: seu diabo, posso falar? Falei: quem é você? Não, estou começando hoje. Mas eu queria dar uma sugestão. O senhor, para dominar a terra, o senhor está com um plano aí de colocar um diabo do lado de cada anjo. Mas isso aí não vai dar certo. Como não? Falou: porque Deus tem mais anjo do que o senhor tem de diabo. Então vai faltar diabo. Falei: como é que eu resolvo isso? Ele falou: é fácil. O senhor manda uns diabinhos lá e quando a pessoa nascer, põe uma gotinha de ego nela. Está feito o inferno na terra. E foi assim que ele fez. Então, se você, como disse Jesus a Pedro, né, quem vive pela espada, padecerá pela espada. Quem vive pelo ego, padecerá pelo ego. A gente vê o ego hoje tomando conta, transformando as pessoas nisso, né, que a gente assiste todos os dias. A pessoa tem certeza de tudo, ela é a melhor, tudo dela é o melhor, né? Tudo, sem exceção. Ela é intocável. Então, doutor, se nós tivéssemos que retirar algo ou modificar algo, é importante que as pessoas entendam que o ego é um inimigo. Ele não é seu amigo. Ele te afasta da sua condição de ser humano. E como nós, como ser humanos, podemos melhorar essa questão do ego? Religiosidade. Não tem outro caminho. Através de Deus. É você apertar no seu peito os ensinamentos divinos, ou começar a se perguntar, quando você tiver em alguma adversidade, né, o que Jesus faria? Isso que você falou, eu lembrei que um dos ensinamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas esse não é possível.
Mas é um modo de você diminuir o seu ego. Não dá certo. Sabe por quê? Jesus sabia que não daria certo. Porque as pessoas só dão o que têm. Tem gente que não se ama. Sim. Então ela não pode amar. O que você teria que fazer? Simples, seja bom. Só o bem encontra o caminho. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, é importante a gente avaliar. Estou sendo bom? Meus amigos, eu antes de sair de casa, tem 2 coisas que eu faço todo dia. Eles vão rir muito agora. Uma coisa que eu faço antes de sair de casa e uma coisa quando eu chego em casa. Eu aprendi isso com um grande professor, não é criação minha, não. Eu saio de casa, eu estou pronto para sair e tal, me dou uma olhada no espelho e eu falo assim, César Romão, você não é o que você pensa, baixa a bola, tá bom? Tá. Eu não sou o que eu penso ser. Então eu já saio, né, menos inflado. Né? Aí eu chego em casa, antes de dormir, eu olho no espelho e falo assim, César Romão, você foi útil hoje? Nossa, essa pergunta é poderosa, você não tem ideia. Façam isso hoje, na hora que chegar em casa, olha no espelho e fala assim, você foi útil hoje? A resposta é violenta. E aí você vai aprendendo sobre você. Fala, não, eu não fui. Então, você amanhã. Nós temos que ter o nosso autocontrole, a nossa autoavaliação. A gente avalia tudo. Você compra um celular, você avalia o celular, você faz tudo. Você compra um carro, você sabe tudo do carro, mas e sobre você? Você não faz avaliação, você não se leva no mecânico. Você vai lá na sua crença, quer que a sua crença te abençoe, está abençoado, está perdoado, está descarregado, pode encher de pecado de novo, né? Mais ou menos assim. Eu acho que, doutora, a gente se avaliando com sinceridade, a gente pode vencer o ego. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Sócrates, né? Sim. E isso não acontece, né? Então a primeira vez que eu fiz isso foi muito engraçado. Eu estava indo para um evento, um mega evento. Eu estava achando que eu era o número 1 do planeta Terra, sabe? Eu ganhei não é que eu ganhei, eu fui indicado para representar o Brasil no Congresso Latino-Americano de Palestrantes. Então, o melhor do Brasil, o melhor da Argentina, o melhor do Uruguai, eu fui lá. E aí eu fui e estou lá. Peguei meu currículo, fiz um currículo bacana, tá? E aí eu fiquei atrás, era um argentino, um mestre de cerimônia. Eu peguei o currículo, fiz em espanhol e tal. E falei, bom, antes dele me chamar, né, vou entregar para ele e tal. Aí ele passou por mim, eu falei, olha, esse aqui, ele falou, fez um sinal com a mão. Aí passou mais um pouco, ele veio, eu fui dar, ele falou, não, depois. Ele não pegou, eu falei, pô, tinha que ser argentino, né? Sim, ele viu que eu sou brasileiro, ele vai... E aí, na terceira vez, ele começou a subir no palco para me chamar. Eu peguei ele na escada do palco, fui entregar para ele, ele falou assim, senhor Romão, olha em volta. Estou vendo. Ele falou, então, cada país mandou o seu melhor aqui. Se o seu país mandou o senhor, é porque o senhor é o melhor. Para que eu preciso ler esse negócio aí? O senhor já é o bom, o senhor já ganhou o palco aqui. Falei, cara, ele tem razão. Olha o meu ego aí. Né? E aí foi que eu comecei a entender que nós precisamos dessa vigilância no nosso ego. Porque ele é traiçoeiro. Ele sacaneia a gente. Quando você menos espera, ele vai e toma posse de você. Então, por isso que a gente precisa vigiar. E aí, nunca mais, olha que interessante, né? Eu dei currículo para alguém ler quando começa a palestra. Mas, Romão, não, por favor, eu peço até para não ler. Mas eu preciso falar alguma coisa, dá o meu site, pronto. Né? Essa dominância desse instrumento, né, que é um instrumento infernal, ele causa 90% dos nossos transtornos de relação com o mundo. Então, e a gente lida muito com ego, né, na cirurgia plástica. Só um pouquinho, né?
E a gente vê também que com celulares, com os filtros, com maquiagem, com tudo, o público está ficando muito desmotivado. As mulheres estão ficando... Elas ficam se comparando, né, a esses modelos que tem, que a gente sabe que não são reais, né? E esse trabalho que a gente tem que lidar é um trabalho... Estão levando a fotografia e falam, eu quero ficar assim. Tá Às sendo vezes o difícil. pior, elas levam... Quero ficar que nem um filtro. O Que é filtro... mais difícil ainda, né? querem que a gente faça o filtro, né? Essa satisfação, doutora, ela é da alma, é do espírito, né? Então, as pessoas precisam melhorar, porque não tem nada mais sensacional do que você ser você mesmo. Claro, se puder ficar bonito, se puder fazer um ajuste aqui, outro ali, nada contra, né? Como nós falamos aqui no começo do programa, Cristo consertou muita gente. Não, o cara que era leproso, ele não precisava ficar bonito, mas ficou, né? Mas ficou curadinho, bonito e tal. É sempre o excesso, né? Nós pecamos sempre pelo excesso. Eu acho que nós temos que entender que tudo na nossa existência é equilíbrio. Foi para o excesso, complicou. Vocês começam a falar do ego e daí vocês falam dos pacientes, mas eu vou puxar um pouco para o próprio cirurgião plástico, né? Que é muito comum ser lotado de ego, né? E aí você entra no Instagram hoje para você ver as cirurgias e tal. E aí me chamou a atenção um Instagram, não vou citar assim, mas ele coloca assim, eu não tenho concorrente. Porque Eu vi. o que eu faço É único. ninguém faz. Né? Então, na nossa área isso é muito comum, né? E a gente já teve uma vez aqui um tema que a gente falou muito da questão de ser humilde, né? A gente precisa ser muito humilde na nossa profissão como médico, eu acredito. Até porque eu acredito que a gente nunca está sozinho. Eu acredito muito nisso. Mas é importante saber, doutor, o que é humildade. Esse é um outro drama. Por que as pessoas não são humildes? Elas não sabem o que é humildade. Vamos deixar aqui um recado aqui, então. A palavra humildade vem de humus, do grego. O que é o humus? É o fertilizante da terra. Então, quando é que uma pessoa é humilde? Quando ela fertiliza de maneira nutritiva, muito obrigado, o espaço de vida que ela ocupa. Então, se você quiser saber se você está sendo humilde, é bem fácil. Fala, eu estou deixando nutritivo o espaço de vida que eu ocupo? Você está sendo humilde. Porque aqui no Brasil se confunde muito não se deixar humilhar com humildade. Tem nada a ver, são coisas diferentes. Eu não vou me deixar humilhar. Aí é o ego falando. É o ego falando. Então, essa é uma pergunta muito simples. Aí eu queria saber se eu sou humilde na minha vida. Simples. Humildade vem de humus do grego, significa fertilizar o seu espaço. Você está fertilizando nutritivamente o seu espaço de vida? Se sim, está sendo humilde. Perfeito. Bacana, bonito. Eu acho que a gente está sempre procurando isso, né? Fertilizar nossa vida. A gente está sempre procurando um propósito. A gente está sempre procurando agregar, né? Tudo que tem de bom. Você falou muito da bondade, do amor. É o que a gente procura para ser um ser humano cada vez melhor, né? Amor. Olha amor. Só. Posso deixar uma definição aqui de amor? Deve. Você vai ver como é simples. Não é complicadíssimo assim. Você gosta ou você ama? Essa é a grande questão hoje, né? Então, você vê ali uma flor. Você gosta da flor. Você tira a flor e entrega para a doutora Elódia. Você gosta da flor. Agora, você ama a flor. Você cuida. Cuida da Você não tira. Né? Você vai lá, você rega, você vai olhar todo dia. Você vai cuidar dela para ela estar sempre
florescendo. Viva. Então, você ama a sua mulher? Você arranca ou cultiva? Você ama seu filho? Essa é uma pergunta também muito simples com essa analogia. Você vai descobrir tudo que você ama na vida e vai descobrir tudo que você gosta. O que você ama, você está cultivando, cuidando. A nossa vida, ela é regida por 2 colunas. A coluna dos princípios e a coluna dos valores. O que é? Tem que montar isso. Tem tempo? Tem. O que é isso? Você pega um papel, risca no meio e põe lá. Coluna dos valores e coluna dos princípios. Coluna dos valores é tudo aquilo pelo qual você daria a sua vida. Minha esposa, meu filho, minha profissão, meu trabalho, eu daria a minha vida. Ótimo, coloca lá. Coluna dos princípios é a maneira com a qual você irá viver para preservar os seus valores. Minha esposa é um dos meus valores. Aí você chega em casa e dá um tapa nela. Opa, não pode. Ela é um dos seus valores? E você deu um tapa na sua esposa? Então é assim que você vai conservar esses? Não, está errado. E aí você vai equalizando tudo isso no seu dia a dia. As pessoas não têm essa relação de valores do que ela daria à vida. Precisa ter. Pelo que eu daria a minha vida, eu vou proteger isso aqui. Então a minha profissão, o meu legado, a minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, precisa ter. Porque se você tiver, olha, dificilmente você vai fazer algo que não seja amoroso com as pessoas que estão na sua coluna de valores ou com as profissões ou comportamentos que estão na sua coluna de valores. Dificilmente. Olha, você perguntou se tinha tempo. Eu tô aqui querendo aprender cada vez mais, achando que o tempo está correndo, mas a gente realmente está no final. E a gente, sempre que eu te encontro, César, é um maior prazer, eu sempre aprendo cada vez mais. Você está aqui no mundo para cumprir, está cumprindo muito bem a sua missão mesmo. Agradeço muito você ter estado aqui conosco. Né, meninos? O que vocês... Foi gostoso. Gostaram? Foi gostoso. Que papo gostoso. Imenso prazer. Tá bonitinho, doutora? Precisa dar um tapinha aqui, doutora? Não. Tá ainda tá a verdadeira beleza está no olhar, né? Isso que é o mais importante, nossa verdade. Foi sensacional, me emocionei demais. Que bom. E são coisas que a gente às vezes não consegue parar para pensar, né? Nosso dia a dia corrido, seguindo sempre aquele, como é que é, digo, pensando no futuro que nem o regador. Eu gostei dessa analogia do regador. E tem que realmente parar pra gente pegar e nutrir realmente onde a gente tá, né? Sim. Foi demais. Gostei, sensacional. Que bacana, Nívia. Também gostou, Vinod? Muito. Né? A gente aprende bastante, né? Só de ouvir, a gente sente bastante coisa. Foi muito bom. Muito proveitoso. Imenso prazer estar com vocês. Tenho certeza que todos vocês gostaram, que vocês amaram, né? Esse nosso papo de hoje. E eu te agradeço novamente, César Romão, por ter estado aqui. E se alguém quiser saber, entra no teu site, né, César Romão? Eu sou moderninho, mídia social tem todas. Tem tudo, tem Instagram, tem tudo. O canal do YouTube tem 640 vídeos. Tem um Você podcast. Assiste César Romão, 2 anos sem repetir. Olha só. E eu sei que também tem um podcast riquíssimo, né? Que você ficou 25 anos na rádio. 95.7 FM. Tem 1.400 programas de rádio com entrevistas fantásticas lá. Riquíssimo. Colocar no nosso link também. Vamos colocar. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra. Obrigado. Gente, boa noite. Até o nosso próximo Plasticast aqui. Então sempre vai ter uma surpresa, hein? Fiquem ligados. Toda quinta-feira, 19h30. Tchau.